Nova pesquisa Quest, com Lula internado e tudo, mostra o presidente e o Haddad indo bem em 2026. Será que teremos um governo Lula 4? Vamos entender tudo isso com o nosso querido Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, então já estão falando em Lula 4. Lula 4, o Lula fala sobre isso, né? Já tá sendo especulado dentro do governo e, óbvio, os oponentes dele já querem tacar que ele é o Biden brasileiro, que ele não tem condições, já tem gente aí na torcida, mas essa torcida mesmo, assim, que o Geraldo Alckmin seja o candidato em 26. Mas a pesquisa Quest, e eu gosto muito da pesquisa Quest, eu devo falar aqui, tá? A pesquisa Quest, ela tem uma... Desculpa, a gente virou a minha câmera do nada aqui. A pesquisa Quest, ela tem uma parceria com a Rede Globo, mas ela é uma pesquisa que eu confesso, assim, Sofia, de todas que têm sido feitas, ela lembra bastante o Datafolha em priscas zeras. Acho que o Datafolha deu uma decaída um pouco de qualidade, e a Quest traz muitas informações, assim, de qual é o eleitor, né? Mas o fato, a novidade da pesquisa mesmo é o seguinte, o Lula já aparecia na frente de todos os candidatos. A novidade é o Haddad pontuando bem, que já indica aí que pode ter uma migração de votos. Então a gente tem essa nota aqui do DCM, tá em todos os sites, na verdade, mas eu vou começar selecionando por essa. Lula e Haddad venceriam Bolsonaro, Tarcísio, Marçal e Caiado em 2026, diz a pesquisa Quest. Na manhã desta quinta-feira, Felipe Nunes, diretor da Quest, usou sua página no X, o Twitter, né, que é o nome verdadeiro, para compartilhar os dados do novo levantamento da consultoria sobre as eleições de 2026. Os números revelam que, às vésperas do fim do segundo ano de mandato, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, venceriam seus rivais de direita em um segundo turno. Lula ou Haddad venceriam um segundo turno em simulações contra Bolsonaro, Tarcísio, Marçal ou Caiado se a eleição fosse hoje. Pesquisa feita antes da internação do presidente mostra o incumbente como favorito. E aí, o que chama atenção na pesquisa, assim, o Lula pontuou acima de 50%, o que indica talvez aí vitória em primeiro turno até, mesmo o Bolsonaro pontuando bem também. A gente sabe que esses números variam e provavelmente vai ter segundo turno, mas tá mostrando ele bem favorito. Agora o Haddad não tá indo mal não, tá? 42 contra Bolsonaro, 44 contra Tarcísio, 42 contra Pablo Marçal. Aliás, Pablo Marçal e Bolsonaro tendo desempenhos muito semelhantes e 45% contra Caiado. Lembrando que, assim, a pesquisa não é feita dizendo que o Haddad é o candidato do Lula, então isso pode ganhar força, talvez, também no decorrer dos anos. Vale destacar que a comparação envolve atores em graus de conhecimento muito diferentes. Haddad, por exemplo, é conhecido por mais de 80%, enquanto Tarcísio é conhecido por apenas 55%. Lula e Bolsonaro são os mais conhecidos, sendo que o potencial de voto de Lula chega a 52% e sua rejeição a 45%. Bolsonaro é rejeitado por 57%, a gente vai falar sobre isso em outro corte, e poderia ser votado por 37%. Haddad, Ciro e Michele Bolsonaro são desconhecidos por aproximadamente 20 pessoas e têm potencial de voto de 30% e rejeição de 52%. Marçal também é muito conhecido, 70%, e sua rejeição bate nos 43%. Isso aqui são os números brutos da pesquisa. E o Reinaldo Azevedo virou mais lulista, né? Muito louco dizer isso. O Reinaldo Azevedo destrinchou mais um pouco esses números e ele traz uma coisa bem interessante aqui. Lembrando, elogiei a Quest no começo e agora vem a crítica. A Quest é uma pesquisa do mercado financeiro. Então, assim, tem a linha ali do mercado também que gosta do Haddad. Isso precisa ser dito. Mas uma coisa é fato, e o Reinaldo não mente quando ele diz isso aqui. Olha só. No primeiro turno, o agora presidente obteve 57 milhões de votos na sua primeira jornada, 36,59% do total, e 60 milhões de votos no segundo turno, 38,57%. Sabem o que isso significa? Que o Lula ganhou 13,43 pontos percentuais junto ao eleitorado que não o escolheu no segundo turno e 15,41% junto àquele que não votou nele no primeiro. Mais ainda, o dado que vai acima, Lula venceria com mais facilidade hoje do que antes. E aí o Reinaldo faz uma crítica certeira ao mercado financeiro. Os mercados também são o seu Zé e a Dona Maria?
Virou modinha dizer que o mercado financeiro são a Dona Maria e o seu Zé, que tem uma poupancinha. Será que é isso mesmo? A Quest quis saber como se comportariam os valentes dos mercados num eventual segundo turno de 2026. Lula perderia para Bolsonaro por 12% a 80%, Sofia. O mercado está em peso com o Bozo. Para Tarcísio, mais ainda. Tarcísio tem 93% e Lula só 5%. Ronaldo Caiado, 7% Lula teria e 91% com Caiado. Pablo Marçal que tem menos. Pablo Marçal é mais popular do que do mercado financeiro. Pablo Marçal teria 65% dos votos contra 17% do Lula. Haddad perderia para Bolsonaro. Oi? Nessa hora que eu olho para Haddad e pergunto: vale a pena, Haddad? Vale a pena você ficar se desdobrando tanto para conquistar o tal do mercado? Eles não te vão gostar de odeiam, você. eles querem matar você. É literalmente isso que eles querem com você. O Haddad tem índices melhores do que o Lula no mercado. O Haddad perderia para Bolsonaro, mas mesmo assim não é tanta diferença. É 21 a 72, o Bolsonaro ganhava no primeiro turno com tranquilidade. Para Tarcísio por 6% contra 93%. E para Caiado por 11% contra 88%. E para Marçal por 33% contra 54%. O Marçal ele fica mais pau a pau. Mesmo assim, perde em tudo. Ainda assim, perderia no primeiro turno. No primeiro turno. É claro que Dona Maria e seu Zé, nesse caso, não votaram, né? No Brasil em que vive essa gente que torce pela morte do presidente, que levou o desemprego a uma queda recorde e que produzirá um crescimento perto de 3,5%, que viu crescer a renda do salário, que retornou os programas sociais, que fez o maior plano safra da história e que financia a modernização da indústria, o que contam a Dona Maria e seu Zé? Eles contam o quê? Que o Lula ganharia. E aí tem um vídeo do Reinaldo justamente atacando essa especulação, porque ontem aconteceu uma coisa bizarra, né? Quando a Mônica Bergamo dá aquela nota sobre o procedimento que o Lula ia fazer, que não era uma cirurgia, o dólar caiu. Uhum. Então o Reinaldo fez um comentário sobre isso, eu queria mostrar para vocês. Depois, Sofia, tem um vídeo fora do roteiro, se der tempinho ainda nesse corte, eu queria mostrar. Eu vou separando aqui enquanto o Reinaldão fala. Vamos ver juntos. Bora lá. Opa. Não troquei a tela, peraí. Não troquei a tela aqui, peraí. Acho que agora tá certo. Bora lá. Vamos lá. Que pensa as piores coisas disso que chamo os mercados, imaginava ver o que eu vi ontem, o que vimos ontem, né? O dólar começou a cair a partir de um determinado momento, despencou. E se poderia dizer, a expectativa do Copom, todo mundo sabia que o Copom ia elevar a taxa de juros, ia ser uma pancada. A maioria falava em 0,75. Eu disse, né, não é da coisa, no UOL, que achava que a elevação ia ser de 1 ponto percentual, que o Banco Central quer mostrar que ele é valente, que ele está lutando contra a inflação, quer dar um sinal para os mercados, né? E, na verdade, elevou a taxa em 3 pontos, né? Porque, já disse, é um agora e tem mais 2 reuniões com essa dose, né? Que é espetacular. Já somos a segunda maior taxa real de juros do mundo, só perdemos para a Turquia. A depender, vão passar a Turquia, vão ser os maiores. Mas os nossos fundamentos são tão ruins que justificam isso? É claro que não. Mas isso fica para um outro debate. Mas por que o dólar despencou? Por incrível que pareça, e isso saiu na imprensa, mas com um despudor tão espantoso, com a notícia de que o presidente Lula será submetido hoje a um procedimento chamado embolização, que em si não é nada de extraordinário, de muito grave, né? Eu mesmo já passei por isso, embolização, no caso de aneurisma, o risco que ocorreu era aneurisma, não era a embolização em si. A situação do presidente, que se saiba, é estável, boa, né? E isso é uma prevenção de sangramento. Mas os valentes dos mercados não tiveram dúvida nenhuma de deixar claro que eles estavam apostando aí na queda do dólar porque viram com bons olhos o fato de o presidente se submeter a um procedimento cirúrgico. Sim, vocês entenderam direito.
Vamos dar nome às coisas? Por quê? Apostar de que teria aumentado o risco de o presidente morrer? Mas o Lula faz um governo para isso, para gerar esse tipo de sentimento. Que gente é essa? Que gente é essa? Por quê? Um desemprego historicamente baixo, um crescimento na casa dos 3,5%, uma inflação que está longe de estar descontrolada, isso é mentira. Né? Renda real do salário que você... Eu tô vendo no chat aqui o pessoal falando do etarismo, mas não tem nada de etarismo, é projeto isso aqui, tá? Para essa gente do mercado financeiro, o melhor presidente de todos os tempos para ele foi o Temer, que foi o pior para o Brasil. Vamos continuar vendo só mais um pouquinho. Aliás, o mais impopular da história brasileira, né? Foi um desastre completo, né? O cara que foi pego gravado com o Joesley. Que, vem o pessoal, inclusive o Reinaldo falar, né? Não tem nada demais, espera um pouquinho. Reunião fora da agenda com o líder do agro? Para mim, aquilo lá não tem explicado. Aquilo é muito menos injustificável do que o sítio e o apartamento do Guarujá, tá? Com certeza, e é só pensar que o Temer fez a proeza de ser odiado pela esquerda e pela direita ao mesmo tempo. A direita jogava, não, é tudo culpa do PT, ele era vice de candidata do PT, de presidenta do PT, e a esquerda dizendo, não, ele é de direita, ele deu o golpe na presidenta de esquerda, e ninguém, é aquele assim, tipo, filho feio ninguém quer. Levou. É isso, Reinaldo. A volta aos programas sociais é para torcer pela morte, para que aconteça o pior com esse presidente. Depois tentaram amenizar. Não é isso. É que se achou que, então, diminuíram as chances dele ser candidato em 2026. Quem disse? Por quê? Não há nada na saúde dele que autorize a dizer isso. E eu lembrei aqui que a Quest diz que 52% aprova o governo dele. Vamos deixar os mercados chateadinhos? Saibam o seguinte, esse 52% é o total do eleitorado. Atenção para essa conta, vocês que gostam de conta. É o total do eleitorado. O Lula foi eleito por 38,57% no segundo turno do total do eleitorado, não por 52%. No primeiro turno, ele teve 36,59% do total. Isso significa, meus queridos, que o Lula ganhou, nesse tempo, 13,43 pontos junto ao público que não votou nele no segundo turno e 15,41 junto àqueles que não votaram nele no primeiro turno. É a análise que a gente leu agora há pouco do Reinaldo. E tem uma resposta que o André Roncalha deu, e é importante também dizer, Sofia, o problema não é só a linha econômica do Haddad, que é excessivamente liberal. Quero lembrar uma coisa, Lula tacou o pau no Campos Neto. E aí eles botam Gabriel Galípolo, que leva os juros em 1% ontem. Tipo, o problema de você não ter um candidato reserva, muita gente vai interpretar esse meu corte assim, o Pedro tá agorando o Lula, ele tá sendo etarista com o Lula ao propor que o candidato, seja o Haddad, seja preparado. Não, eu estou fazendo uma conta simples. Se o sucessor natural do Lula é o Haddad e se o foco do governo é a agenda econômica, isso precisa ser acertado com os russos. Porque os russos vão sabotar vocês lá em 26 e não vão dar o crescimento que vocês querem chegar, que é o peixe que vocês querem vender para a população. Tá indo bem na pesquisa agora? Se a economia não perder fôlego no meio do caminho, a gente vai ter algum problema complicado se a gente não perder para a extrema-direita em 26. Então a gente tem esse corte aqui, só que o André Roncalha, ele explica. Tá na tela já, Sofia, para mostrar. Bora? Bora, tá na tela. Mercado de capitais do Brasil, das pessoas que mandam mesmo, é o quê? 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas? Eu acho que não chega nem a isso. Eu acho que a gente está falando de um universo, e aqui eu vou ser conservador, em algo em torno de 500 mil pessoas. 500 mil pessoas é o mercado financeiro. Sendo conservador. Tá. Se a gente for falar em realmente quem acumula riqueza, a gente está falando de um universo aí de algo em torno de 5 mil pessoas. Nossa. Porque é o 0,01, estou colocando aí o dobro, seria o 0,02% da população mais rica que detenha grande parte das riquezas
do país. Porque conforme você vai subindo, né, pega a distribuição de renda base, em que tem muita gente ali, você vai subindo no topo. É como aquela ponta de prédio, sabe, naqueles arranha-céus que tem aquela anteninha bem comprida? Então, basicamente, o que vai acontecendo, você chega lá no topo, a distribuição de renda vai ficando cada vez mais concentrada, e quanto mais em cima você está, mais concentrada ela é. Então, são pessoas que têm muito poder. Então, o mercado de capitais do Brasil, São das pessoas pessoas que têm muito poder e que eventualmente sabotam governos e elegem seus candidatos. Exatamente. E que quando não elegem seus candidatos, eles aumentam o preço do dólar, que é o que a gente acabou de ver. A gente acabou de ver. E isso é uma coisa que daí a gente realmente tem que pensar. Existe democracia quando você tem tão poucas pessoas tendo um poder econômico e, por consequência, um poder político tão grande? É uma coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar. É isso aí. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos. O cenário não está tão animador quanto a gente gostaria, gente. Né? Até mais. Tchau. Pessoal que tá ao vivo, não sai daí. Não.